meus queridos amigos, estou chegando mais uma vez aí com vocês no nosso projeto Compartilhar. Estamos aí com o tema, essa semana, o tema da ascensão, né? A volta de Cristo aos céus. Estamos completando aí mais um ciclo do nosso calendário cristão e aí vamos olhar para esse evento agora com né, um olhar especial, né, sobre esse momento que marca aí a nossa trajetória junto a Cristo também, e tudo que essa volta dele pode ter a ver com a nossa permanência aqui e também com a nossa futura volta, né? Estamos aí fora da casa do Pai, né? Essa é a nossa condição existencial hoje, assim como aquela história do filho pródigo, né? Que ele esteve fora da casa do Pai um tempo, e fora da casa do Pai, dentro da perspectiva bíblica, da perspectiva dos evangelhos, tem uma conexão de estarmos ligados ao mundo, ao pecado e a tudo que faz parte desse mundo que nos cerca, né? As tentações estão aí, os pecados estão aí, a nossa condição existencial de pecadores é permanente, né? Nós estamos nessa dimensão, porém nós temos uma possibilidade que é deixada por Cristo agora para cada um de nós através da sua ascensão, que é a volta para a casa do Pai. E lá na casa do Pai nós estaríamos protegidos, né? Protegidos de tudo aquilo que contamina a nossa existência, estaríamos definitivamente na casa do Pai. Para que essa volta seja possível, para que a gente consiga chegar de volta, que Cristo nos deixou o caminho, nos deixou a verdade e nos deixou a vida. E para selar essa possibilidade da volta, ele voltou. E ele disse, né, na sua volta, qual que era o propósito da volta dele. Para que ele estava voltando, né, para a casa do Pai. E é sobre isso então que nós queremos conversar um pouco hoje e trazer para vocês aí essa reflexão sobre o dia da ascensão. Então vamos dando sequência aí. Nós vamos ver que tudo começa, né, essa história toda ela começa com uma promessa, né? A promessa que está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que fala sobre um descendente de mulher que viria. Quando Deus trata lá da situação do pecado com Adão e Eva, na conversa com Eva, Deus anuncia um descendente que virá para resolver o problema que foi criado ali daquele jardim, naquela condição de seres humanos conhecendo o pecado, né? A partir daí Deus faz a promessa: eu mandarei um libertador que será descendente de mulher, virá para resolver esse problema que temos aí, tá? Está registrado lá em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Esse é o começo dessa história que nós estamos falando agora da ascensão. Jesus é a promessa, ele é que vai ser o que cumpre a promessa. A promessa divina, ela se concretiza, né, na vinda de Cristo. Esse texto nós encontramos aí nesse texto que está em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, que fala sobre essa presença de Deus dentro do mundo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de a palavra viva, ou o Logos divino, né? É a palavra que se fez gente e habitou entre nós. Ou então, como também a Bíblia costuma chamar de verbo, ele é o verbo eterno, verbo, palavra, Logos, é tudo a mesma coisa, né? Então lá no livro de João, ele diz que no começo era a palavra, e a palavra já existia lá com Deus, a palavra estava com Deus lá no jardim, a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, e essa palavra, ela é a revelação da natureza divina, né, de Cristo. E Cristo é essa palavra como a natureza divina. Natureza que ele diz que eu recebi, né, de Deus, do Pai, e comunico agora a vocês. Então, Jesus Cristo vem a ser aquela ponte, aquele elo que nos mantém conectados a Deus. Então ele vem como essa palavra viva, né, para habitar entre nós. É aquela promessa que foi feita lá em Gênesis, que é cumprida agora aqui em João, né, com o nascimento de Cristo.
Então Jesus veio ao mundo com essa missão. A missão de salvar a humanidade. E ele ficou aqui dentro desse mundo, no nosso contato, no nosso mundo, na nossa convivência, por 33 anos. E ele cumpriu a sua missão, então, de salvador da humanidade como o Logos divino, a palavra divina, o verbo divino, a palavra que se fez gente e habitou entre nós. É a mesma palavra que Deus usou para criar todas as coisas. Quando Deus falava lá, e disse Deus, e a coisa aparecia. Aquela palavra tinha um poder. Quando sai de Deus essa palavra, ela sai como um poder de Deus que vem e realiza. Então Cristo é essa palavra de Deus que vem a nós e realiza a nossa própria salvação. Então esse é o cumprimento da promessa. E aí então nós vamos ao nascimento de Cristo, que está registrado lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, que fala: não tenha medo, Maria, quando o anjo vem falar com Maria, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Então aqui o cumprimento daquela promessa: nascerá de mulher, um descendente de mulher. Esse é o Jesus. O Jesus que nasce para trazer o plano de Deus à tona, o plano de salvação e de resgate da humanidade à tona. Então Jesus vem para realizar esse plano, tá? Então o nascimento dele é a garantia de que o plano está dando certo. Aí nós vamos olhar agora para o ministério de Jesus, tá? Jesus disse: eu preciso anunciar também a outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Esse era o ministério de Jesus, está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 43. Então o próprio Cristo fala desse ministério, o próprio Cristo fala dessa missão, dessa parte de realizar o plano de Deus dentro do mundo, né? Foi para isso que Deus me enviou, a boa notícia do reino de Deus. Nós chamamos essa boa notícia de evangelho. Então Jesus ele veio para ser o evangelho e para anunciar o evangelho, para ser a boa notícia e anunciar a boa notícia, a salvação para vocês. Se antes nós tínhamos a má notícia de que estávamos perdidos e condenados por causa do pecado, em Cristo nós temos a boa notícia, que estamos agora no caminho da salvação. E Jesus Cristo é o que vem trazer essa boa notícia para todos nós. Para entregar essa mensagem, para entregar essa notícia, para ser essa palavra viva entre nós, Jesus usou vários expedientes, formas de agir, né? E uma das formas que Jesus usou foram os seus milagres. Então nós vamos encontrar um Jesus muito interessado em demonstrar a sua presença dentro do mundo através dos seus feitos. Então ele tem uma série, né, uma sequência de milagres enorme, que Jesus vem atuando, olhando para as pessoas e atuando na natureza, atuando com as pessoas, atuando a favor das pessoas, né? E fazendo assim demonstrações do seu poder como palavra viva, como palavra de Deus. A palavra que teve poder para criar os céus e a terra tem poder para salvar as pessoas que estão dentro desse mundo agora. Então os milagres eles são chamados de sinais, né? A palavra milagre quer dizer um sinal. São sinais da presença de Deus dentro do mundo. Eram necessários esses sinais. Deus precisava dar sinais para o mundo que ele estava aqui. Assim como Deus precisou dar sinais lá na terra do Egito, que ele ia salvar o seu povo, ele deu vários sinais para o faraó e para todo o povo egípcio, agora Deus também tinha essa intenção de dar sinais para o mundo de que ele estava dentro do mundo e estava salvando o mundo. E os milagres são esses sinais. Cada milagre é um sinal da presença de Deus a favor da humanidade. Outro expediente que Jesus usou para marcar a sua presença dentro desse mundo foram as parábolas. Tá? Muitas parábolas. Jesus ele criava parábolas. Parábolas são histórias inventadas, com um final específico, com um objetivo, com uma moral da história. Então Jesus ele montava a história que o povo mais ou menos era acostumado, conhecia, e ele, com essa história, ele comunicava um ensinamento, trazia um ensinamento especial para as pessoas. Então as parábolas são também, elas são assim tipo esconderijos, né, de mensagens. A gente precisa abrir a parábola
estudar a parábola, entender a parábola, e lá dentro tem uma verdade, né? Tem uma verdade principal em cada parábola. E existem verdades secundárias em todas elas, né? Tem sempre uma que é a mais importante. E depois cada uma delas tem outras mensagens também embutidas. Parábolas de Jesus. Nós vamos encontrar esse Jesus então agora dentro do mundo caminhando, né? Caminhando e vivendo com as pessoas. Ele veio para as pessoas, ele veio para salvar as pessoas, né? Ele veio para olhar para as pessoas. Então nós vamos ver um Jesus que cura muitas pessoas, nós vamos ver um Jesus que dá muitos conselhos para muitas pessoas, nós vamos ver Jesus que tem um cuidado especial com determinadas pessoas que necessitam de cuidados, nós vamos ver um Jesus que é extremamente atencioso com todas as pessoas, ele dá atenção especial para todo ser humano. A gente vai ver Jesus oferecendo direcionamentos para pessoas que estão meio confusas, sem saber o que estão fazendo, sem saber para onde vão. Jesus está oferecendo direcionamentos. Nós vamos ver Jesus repreendendo pessoas que estão fazendo coisas erradas. Ele é pontuado, ele chega e aponta o erro, ele diz o que é, o que precisa ser. Nós vamos ver um Jesus oferecendo orientações para pessoas que estão desorientadas, sem saber para onde ir, né? Jesus vai lá, senta, conversa, calma e oferece alternativas, oferece caminhos, né? Oferece orientações, enfim, gerais para cada situação específica. E nós vamos ver um Jesus que também procura happy hours, né? Momentos felizes. Ele lá senta na beira do rio, vai fazer uma viagem de barco, come um peixe assado, né? E ele está também assim vivendo alegrias com as pessoas, momentos felizes com as pessoas. Então é um Jesus que olha para as pessoas em toda a sua integralidade e procura assim descobrir qual que é a necessidade específica de cada um e se fazer presente ali naquele momento. Isso é bem legal para a gente pensar, porque hoje ainda nós temos essa dimensão, né, de Jesus na nossa caminhada. Nós enfrentamos muitos desses momentos aí também na nossa vida, e para todos os momentos podemos chamar Deus, e Deus vem e se faz presente. Estarei convosco todos os dias, para todas as situações, para todos os momentos, e para dar para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Então é um Jesus bem companheiro que a gente vê aí. Nós também vamos ver Jesus se relacionando, além de se relacionar com as pessoas, nós vamos ver ele se relacionando com instituições. Por exemplo, ele se relaciona muito com a família. Ele vem para a família, ele entra nas histórias de família. Por exemplo, o primeiro milagre dele foi lá numa família. O casamento, Jesus lá transforma água em vinho num casamento. Então, essa presença de Jesus, esse olhar de Jesus pela família, é bem interessante de a gente perceber. Nós vamos também ver Jesus se relacionando com o trabalho, né? O trabalho, por exemplo, dos pescadores. E ele vai lá com os pescadores e entra no barco e orienta eles e diz não por esse lado, para aquele lado, não faça mais assim, faça assado que agora vai dar certo. E quando eles atendem a orientação de Jesus no trabalho, o trabalho passa a dar certo, começa a dar certo. A gente vê Jesus se relacionando com o trabalho como uma instituição. Nós vamos ver também Jesus se relacionando com governos. Ele vai ao encontro de autoridades, e ele fala com autoridades, ele aborda autoridades, ele dá conselhos para autoridades, ele senta com autoridades, com os governos, né? E se posiciona em relação aos assuntos do governo também. Nós vamos ver um Jesus se relacionando também com o povo e as autoridades, a igreja, né? A igreja, e dentro da igreja o povo, e dentro da igreja as autoridades da igreja também. Então Jesus entra na vida da igreja e fala e aconselha, e também vai lá para os pastores, sacerdotes, sumos sacerdotes, pontífices e tudo mais que tem dentro da igreja, as autoridades, e enfrenta eles também, né? E conversa com eles também, e se posiciona em relação a eles também. Então é uma presença de Jesus bem marcante no que diz respeito às instituições. Ele se faz presente aí nas instituições. Nós vamos ver também o Jesus que se relaciona com as pessoas em diferentes estágios de vida, né? Por exemplo, tem um momento que Jesus senta com as crianças e se diverte com as crianças lá. Pega a criança no colo, abençoa a criança, eu imagino que conta histórias, né? Brinca, se diverte, coisas próprias de criança. Jesus entra no mundo das crianças e até fica bem indignado quando os discípulos dizem: a criança está atrapalhando, fazendo barulho. Jesus diz: não, deixa as crianças virem aqui. Deixa eu conversar com elas, deixa eu atender elas. E ele entra no mundo das crianças.
A gente vê Jesus também falando com as viúvas. É importante isso, porque as viúvas, elas eram meio excluídas, meio esquecidas assim, né? Ninguém cuidava muito disso, ninguém dava muita atenção. As viúvas, elas eram meio, né, deixadas assim de lado, não eram tão importantes no contexto social no tempo de Jesus. Mas Jesus chama atenção para a oferta de uma viúva, né? E também tem outra ocasião que Jesus vai lá e atende uma viúva que tinha perdido um filho, né, lá na cidade de Naim. Então é uma atenção especial. Jesus retoma, né, e recoloca a viúva numa condição legal, bacana. Jesus também fala com os jovens, né? Ele vai lá com o jovem rico, por exemplo, e diz para o jovem, né? Olha, né? Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu coração? O que está fazendo a tua vida? Então Jesus fala com jovens também. E Jesus fala com idosos também, né? Ele atende os idosos também, senta com os idosos, aconselha os idosos. A gente vê Jesus se relacionando com com esses estágios diferentes de vida. Então é o Jesus presente também nessa dimensão. E com pessoas e situações em diferentes contextos de vida, né? Então é comum a gente ver Jesus com os ladrões, por exemplo, né? Ele fala com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos que roubava de todo mundo, né? E Jesus vai lá na casa dele e conversa com ele. Então conversa com ladrões. Nós vamos ver Jesus conversando com uma prostituta que estava para ser apedrejada, né? E aí Jesus vai lá e conversa com ela e aconselha ela e mostra para ela um outro caminho. Nós vamos ver Jesus falando com pessoas falsas, por exemplo, com Pilatos, né, que era aquele cara que lavou as mãos, não quero mais saber, ele era né, ele estava agindo com falsidade ali, mas Jesus conversa com ele também. Jesus fala com médicos, né, inclusive escolhe médico para ser discípulo. Lucas, por exemplo, era um médico, e ele conversava com o médico também, e convidou o médico para ser um dos discípulos. Ele conversou com militares também, né, com os altos funcionários dos governos romanos, centuriões e tudo mais. Ele vai lá e conversa com militares também, não tem problema nenhum. Com educadores, né? Ele fala com levitas, não os levitas, mas os escribas, né? Que eram os que ajudavam lá no ensino das crianças, ensino da palavra de Deus, os professores da lei, né, que tinham lá também. Ele conversa com eles. Com pescadores também, né, a profissão deles lá com pescadores, gente mais assim, mais humilde e tal. Ele vai lá no meio e escolhe daqueles pescadores para serem discípulos dele também. Então vários contextos, né? Jesus se misturou em todos os contextos existenciais possíveis. Muito bem. Isso é um exemplo bonito da ação de Jesus dentro do mundo. Aí nós vamos ver agora como é que Jesus se posiciona em relação à lei, né? Naquele tempo de Jesus, a lei era considerada assim extremamente sagrada. Ninguém podia mexer na lei, ninguém podia dizer nada, não podia acrescentar nada, desviar-se nem um pouco da lei. A lei era fundamental, era crucial, né? Toda a religião dos judeus ela era baseada em lei, né? A lei, a Torá, que eles chamavam, era o resuminho de toda a lei, e aquilo tinha que ser extremamente cuidado, observado e seguido. Aí Jesus diz assim, olha, eu trago para vocês esta visão a respeito da lei de Deus. Ele se posiciona em relação à lei, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sério, ele não desconsiderou a lei. Ele veio, ele reconheceu a importância da lei. Desculpa. Então esse posicionamento de Jesus respeitoso diante da lei é bem importante. Ele não estava ali para questionar a lei e o conhecimento daquelas pessoas, mas ele estava ali para observar, para olhar e para cumprir aquilo junto com as pessoas. Então, lei é importante, é preciso ser olhado com seriedade. E Jesus manteve esse padrão de seriedade. Ele não veio para quebrar os pratos, ele não veio para causar, ele veio para observar, para seguir aquilo que precisava ser seguido, aquilo que era sério. Vamos ver Jesus também se relacionando com o Evangelho. Eu falei antes que Jesus é o Evangelho, ele é a palavra, ele é a boa notícia, né? E ele diz isso, a respeito dele, ele diz lá em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou o Evangelho, eu sou a palavra. Tá?
Então ele se entrega para nós como esse evangelho vivo. E esse relacionamento íntimo de Jesus com essa palavra, ele tem esse compromisso, ele assume o compromisso, ele se vê, né, conectado a essa verdade e ele anuncia essa palavra. Aí, em função, né, de todo esse envolvimento de Jesus, todo esse tipo de vida diferente que Jesus vem trazendo e apresentando, que não era conhecido das pessoas, né? Um Jesus tão disponível, um Jesus tão amoroso, um Jesus tão interessado em todo tipo de gente, né? Um Jesus conhecedor de tantos assuntos que não era bem costume entre as pessoas. Acontece que ele não foi bem visto, ele não foi bem quisto, ele simbolizou ameaça para as autoridades daquela época, porque ele era um especial no meio, e eles ficaram com medo. Em vez de sentar e aprender com ele, começaram a enfrentá-lo, né? E aí vem um julgamento a respeito desse Jesus. E diz lá, então, em Mateus 27, assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram e levaram e entregaram ao governador Pilatos. Pilatos foi aquele que tinha o poder de condenar ou não condenar, né? Mas ele lavou as mãos e se isentou da responsabilidade, disse, olha, é de vocês, né? E aí o julgamento de Jesus, né? Foi julgado, mas o que eles queriam era que Jesus fosse morto, que o julgamento fosse de condenação. Essa era a força das autoridades daquela época, né? E a gente sabe que conseguiram. A condenação de Jesus foi efetivada, com a isenção do Pilatos, né, e não assumindo o papel dele, que poderia ter sido um papel diferente, ele colaborou para essa condenação, e o texto diz lá, então, Mateus 27, então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Ponto. Então a condenação de Jesus é o resultado de um julgamento falho, não? Um julgamento injusto. Jesus foi julgado de uma forma injusta e a condenação foi o resultado. E aí, consequentemente, a morte, né? Então o texto de Mateus ele diz lá, às 3 horas da tarde, Jesus na cruz gritou bem alto, gritou bem forte e morreu. Termina-se a história deste Jesus, né? Bueno, poderíamos aí ter o ponto final de toda a história. Porém, no plano de Deus, era necessário passar por essa morte e todas aquelas autoridades contribuíram para que isso acontecesse. Era necessária a morte para o resgate do pecador. Resgatar da morte do pecado. Se o pecado trouxe a morte para Adão, isso precisava ser resolvido. E a morte de Cristo veio para resolver aquela morte. E aí com essa morte dele, ele pagou aquela morte. Expiou aquela morte. Assumiu aquela morte. Disse, agora, quem crer em mim não morrerá mais. Aquela morte. A morte do Adão, aquela morte espiritual. Não haverá mais. Não terá mais poder sobre as pessoas. Porque eu tenho a vida. Eu tenho a verdade. Eu tenho o caminho agora. Então Cristo ele veio para abrir esse portal, né? E a ressurreição de Cristo é o portal da nossa ressurreição. Então Mateus 28 está escrito lá, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado e como tinha dito. Jesus tinha falado, né, que precisava passar pela morte, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então a ressurreição de Cristo é a sua configuração final de todo o plano que ele tinha para cumprir, né? De vir inspirar as pessoas pelo jeito de viver dele, trazer um novo modelo de vida, de ética, de padrão, de comportamento, de virtudes e de valores, e agora apontar o caminho que leva para o céu, né? Finalmente, depois da sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias, né, que vai ser agora quinta-feira que vem, né, o dia dos 40 dias depois da Páscoa, e com isso ele encerra aqui a sua estadia terrena. Veio e habitou entre nós até agora, né? E agora ele sobe e volta lá. Diz Marcos 16. Depois de falar com eles, Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. E esse foi o dia da ascensão, né? O dia que Cristo então voltou novamente
para a casa do Pai, né? A casa definitiva com o Pai. Muito bem. O tempo entre a ressurreição e a ascensão foi de 40 dias. Né? 40 dias é o prazo, de novo, aquilo que já lembramos lá na Quaresma, né? É o prazo da humanidade. Completa-se um ciclo de humanidade. Termina aqui o ciclo da humanidade de Cristo, dele estar presente entre os humanos, né? E completa-se então o ciclo para voltar. 4 é aquele número simbólico, 40 é aquele número simbólico, né? Da presença da humanidade, do que diz respeito à humanidade. Terminou a humanidade de Cristo. Vamos então agora ao texto de Atos, né? Que registra lá os últimos acontecimentos, as últimas palavras, os últimos pronunciamentos, né? E que Jesus ainda teria a dizer, né? Antes de subir aos céus. Então, Atos 1, versículo 6 ao versículo 11, narra essa história. Depois vocês podem olhar isso lá e ler essa história lá. Diz lá, quando, Jesus falou, né? Quando o Espírito descer sobre vocês. Então, Jesus já está dizendo que vai mandar o Espírito, que nós vamos lembrar depois do Pentecostes, vai mandar o Espírito Santo. Então, quando o Espírito, no dia da ascensão, ele reafirmou, quando o Espírito descer sobre vocês, aí vai acontecer algo novo, de novo, né? Também ele diz, vocês serão minhas testemunhas, meus discípulos, vocês vão falar de mim, das coisas que eu fiz e ensinei. O Espírito Santo vai dar para nós essa habilidade de falarmos de Deus para o mundo. Também palavra dele no dia da ascensão. Depois ele diz também, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, eu vou, mas eu fico. Eu vou fisicamente, mas espiritualmente eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ainda não terminou esses tempos. Ainda não chegou o fim dos séculos. E Jesus está conosco ainda. Depois ele deu uma ordem, né? Ide pregai o Evangelho. Sejam minhas testemunhas. Ide pregar o Evangelho a todas as pessoas. Batizem, ensinem, preguem o Evangelho. Essa é a missão de vocês. Está pronto. Agora é com vocês. Daqui para frente é com vocês. Então ele entregou, né, o bastão para nós continuarmos essa história. E aí vem o anjo, né, que fecha, quando Jesus desaparece na nuvem, aparecem os anjos lá e o anjo diz, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E nós estamos esperando essa volta, que é a segunda vinda de Cristo, dia do juízo final, fim dos séculos. Né? Esse é o termo que Jesus usou. Então o anjo disse, estão vendo? Viram? Ok, agora ele vai voltar. Um dia ele vai voltar, aguardem aí. Então já hoje estamos aí, né, há 2021 anos esperando essa volta. Fim dos tempos ainda não chegou. Estamos aí. O que Jesus falou? Olha só, importante. Vou preparar lugar para vocês. A ascensão de Cristo foi para isso. Né? Qual que é o nosso lugar? Qual que é o nosso, fica para a gente pensar. Né? O nosso lugar junto a Deus a partir do nosso batismo. Aí já começou um lugar. Quando nós fomos batizados, nós já fomos batizados e o nosso nome já foi escrito lá no livro sagrado de Deus. É como se já tivesse feito o nosso lugar lá, nosso banquinho, nossa poltrona, nossa cadeira, já está lá, né? Nosso nome já está escrito lá, esperando um dia que a gente vá e ocupe aquele lugar. Então, no momento do nosso batismo, já está credenciado, né, para um lugar. É esse lugar que Jesus foi preparar para nós. E a gente já toma posse dele aqui, já começamos a receber as bênçãos da presença de Jesus aqui na nossa vida. Depois a gente só vai terminar, né, finalizar esse lugar lá sentado à mão direita de Deus no céu. Tá? Esse é o lugar. O nosso lugar é junto a Deus a nossa justificação. Ali no batismo começa a nossa justificação pela fé. Ou seja, tudo aquilo que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição é dado para nós. Isso chama-se justificação. Então Cristo, ele conquistou um benefício, que é o perdão, vida e salvação, lá na cruz, por nós e na sua ressurreição. Este pacote de perdão, vida e salvação é atribuído a nós pela fé. E isso a gente chama de justificação. Então esse é o nosso lugar. Nós já estamos na justificação. Já está garantida, a nossa justificação está pronta já. Não tem mais nada para acrescentar. É um pacote pronto, completo. Também nós temos o nosso lugar junto a Deus, a nossa santificação. E a nossa santificação é o exercício da nossa vida cristã. É como nós vivemos diante de Deus, em pensamentos, palavras e atitudes. Tá? Então santificação é o processo
É um processo agora. Se a justificação é uma coisa pronta, a santificação é um processo, vai acontecendo, né? Nós estamos em processo ainda, né? Esse processo, nós vamos nos tornando santos e santificados na presença de Deus até que um dia seremos declarados plenamente santos e entraremos na bem-aventurada vida lá no céu com Deus, né? Então é um processo ainda em andamento. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar ele se desenvolve então agora dentro desse mundo com 3 características fundamentais, 3 marcas, né? Fé, esperança e amor. Essas 3 marcas estão dentro da nossa dinâmica de santificação. Nós lidamos com a fé e precisamos dar com a fé sempre, nutrir, cuidar, zelar, limpar e tal, né? Como diz lá, nós estamos refletindo agora essas últimas semanas sobre o ramo da videira, né? Que Deus cuida, Deus poda, né? Então é isso, Deus não corta fora, mas Ele cuida e poda daqueles que dão frutos. A nossa fé precisa ser frutífera, né? Então, lidamos com isso, precisamos estar sempre mexendo com isso para não morrer, né? Lidamos também com a vida, né? Lidamos com o amor e a esperança. Fé, amor e esperança é assim, digamos assim, o tripé da nossa existência espiritual, né? Estamos aí com essa convocação permanente de amar as pessoas, de amar e perdoar as pessoas, e também a esperança, né? A esperança é que nos leva para o lado de Deus, algo que se espera, algo que a gente sabe que vai ter. Então vamos alimentando essa esperança, né, pela nossa prática de vida cristã. O nosso lugar junto a Deus na morte, né? Esse é o nosso fim bem-aventurado. Esperamos que todos possamos chegar a esse momento junto com Deus, agarrado na mão de Deus, né? Que a gente possa chegar lá e ter, e enxergar, e estar grudado, conectado, né, na mão de Cristo, porque Cristo vai nos levar então a fazer a travessia, fazer, né, a transposição dessa para outra vida, né? Então, mas precisamos passar pela morte. Então, estamos com Ele, esse é o nosso lugar, é com Ele, é com Cristo, também na nossa morte. Ele garante para nós também a sua presença na nossa morte e a nossa passagem. Estamos com Ele e estaremos com Ele também na ressurreição, né? Assim como a nossa morte e a nossa ressurreição estão ali juntas, pertinho, né? É um abrir e fechar de olhos. Você fechou, morreu e já abriu de novo, está ressuscitado. Já está na ressurreição. É uma passagem instantânea, momentânea. Não vai haver nada entre isso. A Bíblia diz é um piscar de olhos. Tum, tum, acabou. Morreu, ressuscitou, né? E estaremos com Cristo. A ressurreição é dele, é Ele que vai. Se a gente caiu na morte e não tem Cristo, ficou na morte, né? Mas nós temos a Cristo, já acordamos na vida, na ressurreição. Jesus então, Ele nos assegura um caminho junto ao Pai. Essa ascensão, esse caminho de volta é garantido, né? É a garantia do nosso triunfo existencial. Deus garante para nós um triunfo de vida, um triunfo de trajetória, um triunfo existencial. E Jesus assegura que nós estaremos sentados à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele foi sentar-se lá e para lá Ele vai nos levar. O nosso lugar é à direita de Deus. Bom, aqui agora, vamos concluindo já, né? Vamos chegando aqui agora a um texto bem interessante, que é um texto, né? O que significa tudo isso daí? E agora, o que eu faço com tudo isso? O que a Bíblia diz? Tem um texto de Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 16, que eu vou ler para vocês agora, porque ele é um texto muito completo sobre esse assunto. Diz assim: o que quer dizer que ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas
e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. E é isso que nós temos, é o que nós precisamos nos lembrar e exercitar enquanto esperamos o nosso chamado, para subir também como Cristo subiu aos céus. Então aí está, né, a nossa reflexão sobre o dia da ascensão, para a gente poder pensar e compreender como agir também em relação a isso. Nós encerramos esse momento então com a nossa oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana e um bom dia de ascensão amanhã. Tchau, tchau.